Um milionário vê um menino de rua que se parece muito com ele, e o menino diz: "Papai?" Quando o milionário pergunta quem era a mãe do garoto, fica chocado com a resposta. Era final de tarde em São Paulo. Céu meio nublado, trânsito pesado, buzinas para todo lado. Arthur saiu do prédio onde tinha acabado de encerrar uma reunião. Ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, sempre sério, terno alinhado, celular na mão e cara fechada. Andava rápido, sem olhar, para os lados, como quem quer fugir da confusão do centro da cidade. Só queria chegar no carro e ir embora. Mas naquele dia, alguma coisa fez ele parar. No meio da calçada, bem perto de um semáforo, um menino de uns 5 anos estava sentado no chão, com a roupa rasgada, o rosto sujo e um olhar que chamava a atenção. Era um olhar forte, daqueles que te fazem parar mesmo quando você tem pressa. Arthur diminuiu o passo, olhou de relance e ficou travado. O menino também olhava para ele, sem piscar. Era uma sensação estranha, como se estivesse vendo o reflexo dele mesmo em versão criança. A semelhança era absurda. Os olhos, o formato do rosto, até o jeito de franzir a testa. O menino se levantou devagar, andou até ele e com a voz baixa e firme, soltou uma frase que fez Arthur gelar na hora. "Pai?" Arthur arregalou os olhos, sentiu o coração acelerar e deu um passo para trás. Ele olhou em volta, tentando entender se era algum tipo de brincadeira, se tinha alguém gravando ou rindo da cara dele, mas não tinha ninguém por perto prestando atenção. Só ele e o menino. "Como é que é? Você tá falando comigo?" O menino assentiu com a cabeça, colocou a mão no bolso e puxou uma foto dobrada. Entregou para Arthur, que pegou com a mão trêmula. Quando desdobrou, sentiu o estômago revirar. Era uma foto antiga, tirada muitos anos atrás, num parque num dia de sol. Ele estava lá, de camiseta branca, sorrindo ao lado de uma mulher. Camila. Na mesma hora, uma avalanche de lembranças invadiu a cabeça de Arthur. Camila tinha sido o grande amor da juventude dele. Se conheceram na faculdade, namoraram por 2 anos, viveram muita coisa intensa, mas terminaram de forma repentina. Ela simplesmente desapareceu. Ele tentou contato, procurou por um tempo, mas depois acabou seguindo a vida. Agora, ali na frente dele, tinha um menino dizendo que era seu filho, com ela. Arthur respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A cidade seguia no caos, gente passando, carros buzinando, mas para ele, tudo tinha silenciado. Só conseguia olhar para o menino. "Qual é o seu nome?" "Rafael." "E sua mãe? Como ela se chama?" "Camila." "Ela morreu faz 3 meses." Arthur sentiu uma dor estranha no peito. Camila morta. A mulher com quem ele tinha vivido tantos momentos bons. E ele nem soube de nada. Nem do filho, nem da doença, nem do fim. Sentiu um aperto na garganta, mas se forçou a manter a compostura. Baixou o olhar de novo para a foto. Era real. Ele lembrava daquele dia. Lembrava de ter tirado aquela foto com ela. Mas como aquilo tinha acontecido sem ele saber? Sua mãe? "Ela te disse que eu era seu pai? Antes de morrer, ela me deu essa foto e falou que você era meu pai. Disse que eu precisava te encontrar. E que, se um dia eu visse um homem com esse rosto..." Era para mostrar a foto. Arthur não sabia o que responder. Sentiu a mão suar. O coração batia forte, como se tivesse corrido uma maratona. Olhou para o menino de novo. Rafael. Ele estava sério, parado, esperando alguma reação. "Você tá com alguém?" "Não. Tô sozinho desde que ela morreu. Fiquei um tempo num abrigo, depois fugi. Eu tava com medo." Arthur passou a mão no rosto, tentando acordar daquela confusão. Ele não sabia se era verdade, se era um mal-entendido ou um plano de alguém tentando tirar dinheiro dele. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que não era mentira. O jeito como o menino olhava, a semelhança física, a foto, o nome da mãe.
Tudo batia. Escuta, Rafael. Você comeu alguma coisa hoje? Ele balançou a cabeça dizendo que não. Arthur olhou em volta e viu uma lanchonete ali perto. Fez sinal para que o menino o acompanhasse. Eles entraram, se sentaram e Arthur pediu um suco e um misto quente para o garoto. Rafael devorou o sanduíche como se não comesse há dias. Arthur ficou observando. Cada movimento, cada expressão. Era como ver ele mesmo, anos atrás, quando era criança. Tinha o mesmo jeito de se sentar, a mesma mania de coçar o queixo quando pensava. Depois que o menino terminou de comer, Arthur se inclinou para frente e disse que ia levá-lo a um lugar seguro, só por hoje, para ele descansar. Rafael olhou com desconfiança, mas acabou aceitando. Entraram no carro e o menino ficou maravilhado com tudo. Nunca tinha andado num carro tão novo, com ar-condicionado e cheiro de couro. Arthur o levou até um hotel perto da casa dele, pediu um quarto confortável, deixou o menino com roupas limpas e combinou de voltar no dia seguinte. Naquela noite, Arthur não dormiu. Ficou horas encarando o teto, lembrando de Camila, da época que viveram juntos, da forma como ela sumiu da vida dele. Se perguntou 1000 vezes por que ela nunca contou sobre a gravidez. Pensou em ligar para alguém, pedir conselhos, mas não sabia nem por onde começar. Estava completamente perdido, com a cabeça girando. E uma pergunta martelando sem parar. Será que aquele menino era mesmo seu filho? Arthur acordou cedo, mesmo sem ter dormido quase nada. O rosto estava cansado, os olhos vermelhos, mas a cabeça ainda girava com tudo o que tinha acontecido no dia anterior. A imagem do menino não saía da mente dele. O jeito que Rafael olhava, a forma como segurava a foto, a história da mãe. Era muita coisa para digerir de uma vez. Ele pegou o celular, abriu a agenda, viu os compromissos do dia e cancelou todos. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. Precisava de respostas. A foto ainda estava em cima da cômoda, exatamente onde ele deixou antes de deitar. Ele pegou com cuidado, como se fosse algo frágil, e ficou encarando por alguns minutos. Era ele mais jovem, de camiseta branca, com o braço em volta de Camila. Os dois estavam sorrindo, de um jeito que parecia que o mundo todo fazia sentido naquela época. E fazia. Naquele tempo, Arthur não era milionário. Trabalhava numa empresa pequena, ganhava pouco, mas era feliz. Tinha Camila do lado, e os dois sonhavam alto juntos. Lembrou exatamente do dia que tiraram aquela foto. Foi num parque em Campinas, numa tarde comum de domingo. Eles tinham levado um cachorro que Camila cuidava na ONG em que fazia trabalho voluntário. Riram muito naquele dia. Compraram pipoca doce, tiraram fotos, correram na grama. Camila brincava que, se um dia tivessem um filho, ele teria os olhos do Arthur e a risada dela. E ele acreditava nisso. Mas do nada, tudo desandou. Camila começou a se afastar, ficou estranha. Parava de responder mensagens, evitava encontros, até que sumiu. Na época, Arthur tentou encontrar uma explicação, mas ela simplesmente desapareceu. Disse que precisava de um tempo e não deu mais sinal. Ele ficou mal, demorou para seguir em frente. E agora, tantos anos depois, aparece um menino com o rosto dele e diz que é seu filho com Camila. A cabeça de Arthur parecia uma bomba prestes a explodir. Com a foto ainda na mão, ele pegou o telefone e ligou para o Eduardo, amigo de infância e advogado de confiança. Eduardo atendeu sonolento, mas acordou na hora quando Arthur contou o básico da situação. Você tá me dizendo que um menino de rua apareceu e disse que é teu filho? Arthur confirmou. Contou sobre a foto, a semelhança, o nome da mãe, tudo. Cara, faz um exame de DNA o mais rápido possível. Se for verdade, tua vida vai virar de cabeça para baixo. Arthur sabia disso, mas não conseguia virar as costas pro menino. Ele parecia perdido, carente, mas ao mesmo tempo forte. Tinha algo em Rafael que lembrava muito a forma como Arthur era quando jovem. Determinado, intenso. E agora ele tinha que lidar com a possibilidade de ter um filho de 5 anos, sozinho no mundo, que ele nunca soube que existia.
Pouco tempo depois, Arthur voltou ao hotel. Rafael ainda estava dormindo. O rosto sereno, coberto até o pescoço, como se estivesse sonhando com um lugar seguro. Arthur se sentou na poltrona do quarto e ficou olhando o menino dormir por alguns minutos. Era surreal. Mesmo sem confirmação, tudo dentro dele dizia que aquele era seu filho. E se fosse mesmo, o que fazer? Como explicar isso para a família, para a imprensa, para os sócios, para a ex-esposa? Rafael acordou devagar, piscando os olhos ainda meio sonolento. Quando viu Arthur ali, deu um sorriso tímido. Você voltou mesmo. Voltei, sim. Eu disse que voltaria. O menino se sentou na cama, esfregou os olhos e perguntou se eles iam sair dali. Arthur disse que sim, mas antes eles precisavam passar em um lugar. Rafael não perguntou muito, só pegou a mochila e ficou pronto. Eles desceram, entraram no carro e seguiram direto para a clínica onde Arthur tinha agendado o teste de DNA. No caminho, quase não falaram. O silêncio era pesado, cheio de expectativa. Na clínica, o procedimento foi rápido. Coletaram saliva dos dois, assinaram alguns papéis e pronto. O resultado sairia em até uma semana. Saindo de lá, Arthur levou Rafael para tomar café da manhã. Sentaram numa padaria mais tranquila, num bairro mais afastado. Rafael parecia à vontade, mas também curioso. Ele ficava observando tudo, como se fosse novo para ele. Você lembra da sua mãe? Rafael balançou a cabeça. Ela era legal. Às vezes ficava doente e triste, mas sempre me abraçava forte quando eu chorava. E sempre dizia que eu era forte, igual ao pai. Arthur engoliu seco. Olhou para o menino com mais cuidado. Como alguém consegue esconder uma criança do pai por tantos anos? Como Camila teve coragem de passar por tudo aquilo sozinha? Você tem alguma lembrança de onde moravam? Era um lugar feio, cheio de gente. A gente se mudava muito. Mas no fim, a gente ficou num lugar onde dormia todo mundo junto. Tinha outras crianças lá. Um abrigo? Acho que era isso. A última coisa que ela falou foi para eu guardar a foto e procurar você. E que eu nunca devia esquecer o meu nome. Rafael. Sim. Rafael. Ela dizia que esse nome foi ideia sua. Arthur congelou. Ele lembrou. De fato, numa conversa despretensiosa com Camila, ele tinha falado que, se um dia tivessem um filho, gostaria que se chamasse Rafael. Disse que era um nome forte, bonito, com significado de proteção. Camila sorriu naquele dia. Disse que também gostava. Mas aquilo tinha sido só uma conversa, no meio de tantos planos. E agora, anos depois, aquele menino aparece com esse nome, com o rosto igual ao dele, segurando uma foto deles dois. A cabeça de Arthur girava. A cada detalhe, tudo fazia mais sentido. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava ter certeza. E essa certeza só viria com o exame. Até lá, só restava esperar. E torcer para que o coração dele não estivesse enganado. Arthur passou o resto do dia com a cabeça longe, tentando seguir a rotina como se nada tivesse mudado. Mas era impossível. Ele tentou ir até o escritório. Entrou na sala, ficou olhando para o computador desligado e saiu de lá 5 minutos depois. Foi para casa, se trancou no quarto e ficou andando de um lado para o outro. A dúvida estava corroendo ele por dentro. Cada parte do cérebro dizia uma coisa diferente. O coração queria acreditar no menino. A razão queria provas. Ele se sentia dividido, como se estivesse no meio de uma ponte que podia cair a qualquer momento. Na frente do espelho, ele olhava o próprio rosto e tentava imaginar como seria se estivesse no lugar de Camila. Será que ela realmente escondeu tudo aquilo dele por escolha? Ou será que aconteceu algo que a impediu de contar? Ele não queria pensar mal dela, mas a revolta começava a crescer. Ele teria assumido o filho, teria feito tudo por ela, se ela tivesse dito. Só que não disse, e agora ela estava morta. Não tinha como tirar essa resposta dela. Pegou o celular, entrou nas redes sociais e tentou achar alguma pista do passado. Vasculhou conversas antigas, fotos antigas,
comentários que ela deixou anos atrás. Nada dava uma pista clara. Até que achou uma mensagem de uma amiga dela, chamada Lúcia, que apareceu algumas vezes quando os dois ainda namoravam. Arthur hesitou, mas decidiu mandar uma mensagem. Oi, Lúcia. Aqui é o Arthur. Preciso falar com você. É sobre a Camila. Enquanto esperava uma resposta, ele foi até a sala e abriu um vinho, mesmo sem estar com vontade de beber. Queria tentar se acalmar, mas o que sentia era um misto de ansiedade e raiva. Do nada, o celular vibrou. Era Lúcia. Oi, Arthur. Eu lembro de você. Sinto muito pelo que aconteceu com a Camila. Ela sofreu muito. Como posso ajudar? Arthur pensou por alguns segundos antes de escrever. Precisava ser direto, mas sem parecer agressivo. Ela teve um filho comigo? A resposta demorou um pouco, mas quando chegou, parecia uma pancada no peito. Sim. Ela nunca contou pra você? Ela ficou arrasada quando vocês terminaram. Depois sumiu por um tempo e quando voltou já estava com barriga. Disse que não tinha conseguido falar com você. Que alguém tinha atrapalhado. Arthur sentiu o corpo gelar. Como assim atrapalhado? Quem teria feito isso? Por quê? Ele tentou perguntar mais, mas Lúcia não respondeu na hora. Disse que estava trabalhando e falaria depois. Arthur jogou o celular no sofá e se jogou na poltrona, completamente perdido. Aquilo só aumentava a dúvida e a culpa. Ele estava começando a acreditar que talvez, sim, tudo fosse verdade. Mas a dor de saber que perdeu 5 anos da vida do próprio filho era difícil de suportar. No dia seguinte, ele acordou com a cabeça pesada. Tomou um banho longo, vestiu uma roupa simples e foi direto até o hotel onde Rafael estava. Quando entrou no quarto, o menino estava sentado na beira da cama, mexendo em uma caixinha de brinquedos que Arthur tinha mandado comprar. Ele olhou para o homem e sorriu, como se aquela presença já fosse algo familiar. Arthur sentou ao lado dele e ficou em silêncio por um tempo. Você gosta de desenhar? Gosto, mas não tenho lápis. Só desenhava na parede, com carvão. Arthur engoliu. Seco, tirou um caderno do envelope e entregou junto com um estojo de lápis de cor. Rafael abriu o estojo como se fosse um tesouro. Os olhos brilharam. Começou a desenhar na mesma hora, sem dizer nada. Enquanto isso, Arthur olhava cada detalhe do menino. Era impossível não ver a semelhança. Mas ele também sabia que não. Podia confiar só nisso. A mente dele voltava para a realidade toda hora. Ele já tinha sido enganado antes. Já tinha confiado em gente errada. E agora, com toda a fortuna e fama que tinha, não podia vacilar. Depois que Rafael terminou o desenho, mostrou para Arthur. Era um retrato. Um homem de terno com um menino de mãos dadas. Arthur ficou olhando aquilo, sem saber o que dizer. O menino explicou. É a gente. Eu e você. Arthur sorriu, mas o sorriso não durou muito. A dúvida voltou a incomodar. Ele estava sendo levado pela emoção? E se não fosse verdade? E se alguém estivesse manipulando tudo? Ele precisava entender o que aconteceu com Camila depois que ela sumiu da vida dele. Foi até o computador do hotel, acessou registros públicos e começou a procurar. Conseguiu achar a certidão de óbito dela. Lá dizia que ela morreu de complicações, de uma doença autoimune, num hospital público em Osasco. O endereço que constava era de um abrigo. Aquilo apertou o peito dele de um jeito que doía. Camila, a mulher que ele amou tanto, morreu sozinha, doente, sem recursos. E ele, com todo o dinheiro do mundo, nem sabia. Ele voltou para o quarto e viu Rafael deitado, abraçado com um estojo de lápis. Dormia tranquilo, como se tivesse encontrado paz depois de muito tempo. Arthur sentou na poltrona de novo, pegou a foto antiga da carteira e ficou olhando. Se esse menino for mesmo meu filho, eu não posso falhar com ele. Mas ainda assim, uma parte dele gritava que tudo poderia ser um grande erro, que estava sendo levado pela emoção, que precisava de mais do que uma foto e uma história triste, que precisava da verdade. O
O resultado do exame estava para sair nos próximos dias. Era isso que ia definir tudo. Até lá, ele só podia esperar. E torcer para não estar sendo enganado, porque se aquilo tudo fosse verdade, a vida dele ia mudar completamente. E ele sabia disso. Arthur não conseguia mais empurrar aquela angústia com a barriga. A história do menino, a foto, a semelhança absurda, o nome da mãe, tudo estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Mas ainda faltava uma coisa essencial. Ele precisava entender o que tinha acontecido com Camila depois do sumiço. Por que ela nunca apareceu? Por que ela nunca contou sobre a gravidez? E o pior, como ela morreu sozinha, num hospital público, enquanto ele vivia cercado de luxo e conforto? Aquilo martelava a cabeça dele sem parar. Na manhã seguinte, Arthur ligou para um antigo conhecido, Paulo, que hoje trabalhava como detetive particular. Os dois já tinham se ajudado em outras situações, e Arthur confiava nele. Depois de explicar rapidamente a situação, pediu que Paulo investigasse tudo sobre os últimos anos da vida de Camila, onde ela morou, com quem conviveu, se trabalhava, se deixou algo registrado. Paulo disse que começaria de imediato. Enquanto isso, Arthur tentava ocupar a cabeça cuidando de Rafael. O menino estava cada vez mais solto, conversando mais, fazendo perguntas sobre tudo. No café da manhã, perguntou se podia ficar mais tempo com Arthur. O homem não soube o que responder. Só fez um carinho na cabeça dele e mudou de assunto. A verdade é que ele também queria aquilo, mas ainda tinha medo. Medo de se apegar mais e depois descobrir que tudo era uma ilusão. 2 dias depois, Paulo ligou. Disse que tinha encontrado algumas informações importantes e que preferia entregar pessoalmente. Marcaram de se encontrar num café discreto. Paulo chegou com uma pasta marrom nas mãos, sentou-se e foi direto ao ponto. A Camila ficou os últimos anos se mudando de um lugar para o outro. Trabalhou como auxiliar de limpeza, babá, até vendedora de rua. Nunca ficou muito tempo no mesmo canto. Parece que ela vivia fugindo de algo ou alguém. Mas o mais estranho é isso aqui. Ele abriu a pasta e mostrou alguns papéis. Eram registros de entrada em 2 hospitais diferentes, em datas próximas, com o mesmo nome, Camila Ribeiro. Em ambos, constava que ela chegou debilitada, com sinais de anemia, febre constante e dores no corpo. O diagnóstico foi doença autoimune, daquelas que enfraquecem o sistema imunológico até o corpo parar de reagir. Em um dos prontuários, havia uma anotação feita por uma assistente social. A paciente afirma não ter família próxima e pede para não ser localizada por pessoas do passado. Diz temer pela segurança do filho. Arthur sentiu um gelo subir pela espinha. Camila estava com medo? De quem? E por que ela não queria ser encontrada? Era ele esse alguém do passado? Ou havia outra pessoa envolvida? Paulo continuou. Também encontrei uma vizinha dela no último endereço, num abrigo em Osasco. Dona Irace. Ela disse que Camila era muito reservada, mas extremamente cuidadosa com o filho. Nunca deixava Rafael sozinho e parecia sempre alerta, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer. Um dia, ela desabafou com essa vizinha e disse que alguém impediu ela de falar com o pai do menino, que tentaram silenciar ela quando estava grávida. Arthur segurava os papéis com as mãos tremendo. Sentia raiva, tristeza, arrependimento. Aquilo mudava tudo. Se Camila foi impedida de contar, então ela tentou. E ele nunca soube. Enquanto ele vivia achando que ela tinha sumido por escolha, talvez ela tivesse sido afastada de propósito. Quem faria isso? Arthur pensou em tudo. Revisou o passado mentalmente. O único nome que vinha à cabeça era Luciana, sua ex-esposa. Na época em que ele e Camila terminaram, Luciana já circulava pelo ambiente de trabalho dele. Era esperta, ambiciosa, sabia manipular com classe. Pouco tempo depois, os dois começaram a se envolver, e foi justamente quando Camila sumiu. Ele nunca ligou uma coisa à outra, mas agora, tudo parecia fazer mais sentido do que ele queria admitir. Paulo disse que ainda ia tentar conversar com outras pessoas do abrigo. Talvez achasse alguém que tivesse convivido com Camila e Rafael. Arthur agradeceu, mas mal conseguiu responder.
Voltou para casa com a cabeça a mil. Quando chegou, Rafael estava brincando com um carrinho que Arthur tinha dado no dia anterior. Ao ver o homem entrar, correu até ele e abraçou sua perna. Você demorou. Arthur se abaixou e ficou olhando nos olhos do menino. A semelhança era gritante. Cada vez mais difícil duvidar. Pegou Rafael no colo e levou para a sala. Os dois ficaram deitados no sofá, vendo desenho. Arthur tentava prestar atenção, mas a cabeça estava longe. Ele precisava saber a verdade. Precisava de todas as respostas. Não só por ele, mas por aquele menino que agora estava em seus braços. Durante a noite, Arthur abriu um dos documentos que Paulo entregou e ficou lendo em silêncio. Uma das anotações finais dizia que, nos últimos dias de vida, Camila deixou uma mochila com alguns pertences e pediu que fosse entregue ao filho. Entre as coisas, havia um caderno com anotações, uma boneca antiga, algumas roupas e uma carta lacrada. A carta ainda estava no abrigo, guardada por um funcionário chamado Miguel. Arthur anotou o nome, levantou da poltrona e decidiu que no dia seguinte iria até lá pessoalmente. Não ia descansar enquanto não soubesse tudo. Porque agora, mais do que nunca, ele sentia que Camila tentou avisar. E talvez, no meio das dores que viveu sozinha, ela tenha deixado as respostas que ele tanto precisava. O dia amanheceu nublado, com o céu carregado, como se acompanhasse o peso que Arthur sentia no peito. Ele saiu cedo, sem tomar café, e foi direto para o abrigo em Osasco. Levava no bolso o papel com o nome do funcionário que ainda guardava os pertences de Camila. O trânsito estava lento, mas a cabeça dele mais ainda. Pensava no que ia encontrar, no que a carta diria, e principalmente no que mais ainda não sabia. O GPS o guiou até uma rua estreita, cheia de casas antigas e prédios simples. O abrigo ficava numa esquina sem sinalização, com uma placa velha quase apagada e portão enferrujado. Arthur estacionou o carro e ficou alguns minutos dentro do veículo, olhando para o prédio. Respirou fundo, desceu e apertou a campainha. Um senhor magro, de cabelos grisalhos e olhar cansado, abriu a porta. Era Miguel. Sou Arthur. Me disseram que o senhor guarda alguns pertences da Camila Ribeiro. Miguel franziu a testa, como se o nome despertasse memórias difíceis. Depois assentiu devagar e pediu que Arthur entrasse. Caminharam por um corredor estreito, paredes descascadas, cheiro de mofo misturado com desinfetante. Chegaram numa salinha cheia de caixas empilhadas, algumas rotuladas com nomes, outras não. Miguel puxou uma, tirou a poeira com a mão e entregou. É tudo que sobrou dela. Arthur sentou-se numa cadeira de plástico e abriu a caixa com calma. Dentro, viu um par de roupas femininas, uma toalha, uma bonequinha de pano muito usada, uma agenda, velha com capa rasgada, e no fundo, um envelope pardo com o nome Rafael, escrito com letra trêmula. As mãos de Arthur suavam. Ele abriu o envelope com cuidado. Lá dentro, havia 3 folhas dobradas, todas escritas à mão. A primeira começava com: se um dia essa carta chegar nas mãos de alguém que ama o Rafael, cuide dele com todo o amor que eu não vou mais poder dar. Arthur leu tudo sem piscar. Nas palavras de Camila, ele entendeu o desespero, a luta, o medo. Ela contou como foi pressionada a desaparecer, como teve medo de procurar Arthur, como acreditava que se ele soubesse da gravidez, não a deixaria. Mas alguém a fez acreditar no contrário. Disse que ouviu conversas, que viu movimentações estranhas e que, por amor ao filho, achou melhor se afastar. No fim, ela dizia: mesmo que eu não esteja mais aqui, espero que você encontre seu pai, e espero que ele seja o homem que eu acreditei que era. Arthur não conseguia conter as lágrimas. Aquilo não era mais uma suposição. Era real. Camila tinha sido afastada à força. Tinha sofrido calada. E Rafael ficou sozinho por tudo isso. Ele guardou as folhas de volta no envelope, agradeceu a Miguel e foi embora em silêncio. Quando chegou em casa, encontrou Rafael brincando no tapete da sala com carrinhos espalhados por todos os lados. Ao ver Arthur entrar, o menino correu até ele com um sorriso no rosto. Pai!
Você demorou. Arthur ficou parado, olhando o menino por alguns segundos. A palavra pai ainda soava estranha, mas naquele momento bateu diferente. Ele se agachou, abraçou Rafael apertado e ficou assim por um tempo. Pela primeira vez, sem hesitação, sem dúvida. Era o filho dele, e agora ele sabia. Depois do almoço, Arthur sentou com Rafael no sofá e pediu para ele contar mais da mãe. Rafael falou de coisas simples, como quando Camila cantava para ele dormir, quando dividiam um pedaço de pão no fim do mês, quando ela fazia de tudo para que ele não percebesse a tristeza nos olhos dela. Cada história era como um soco no estômago. Arthur via que aquele menino tinha vivido coisas que nenhuma criança merecia. E mesmo assim, era doce, carinhoso e cheio de vida. Mais tarde, enquanto Rafael desenhava, Arthur se levantou e ficou observando de longe. Era incrível como ele prestava atenção em cada traço, como tinha paciência, algo que nem toda criança tem. De repente, o menino ergueu o desenho e mostrou de longe. Olha, é você me ensinando a andar de bicicleta. Arthur sorriu. Nem sabiam ainda andar juntos de bicicleta, mas Rafael já imaginava. Já sonhava com uma vida que nunca teve. Aquilo mexia com Arthur num nível que ele nem sabia explicar. Já não via Rafael como um menino que apareceu do nada. Agora via como um filho. Seu filho. E com isso, um sentimento novo crescia dentro dele. Um instinto de proteção, de responsabilidade, mas também de amor. Um amor que ele não planejou, mas que chegou com força, como um furacão. No fim da tarde, Rafael adormeceu no sofá, com a cabeça no colo de Arthur. Ele ficou ali parado, passando a mão no cabelo do menino, olhando o rosto calmo e sereno dele. Queria guardar aquele momento para sempre. E ali, naquele silêncio da sala, decidiu que não importava mais o que o exame fosse mostrar. Já não precisava de um papel para dizer o que o coração já sabia. Rafael era dele. E ele não ia deixar esse menino sozinho nunca mais. O domingo amanheceu com o sol batendo forte nas janelas do apartamento de Arthur. Rafael dormia no quarto ao lado, de bruços, abraçado com o travesseiro. Tinha chegado cansado da noite anterior, depois de um passeio no parque e de um lanche com hambúrguer e batata frita, coisa que ele disse que nunca tinha comido antes. Arthur, por outro lado, não conseguia dormir direito. Tinha acordado várias vezes durante a madrugada, olhando para o teto, com o coração acelerado. Naquele dia, sairia o resultado do exame de DNA. O celular dele tinha um lembrete ativado desde a semana passada. O laboratório tinha prometido mandar o resultado por e-mail até o meio-dia. Ele sabia que aquela resposta podia mudar tudo. Mesmo já tendo sentido o laço com Rafael, mesmo tendo ouvido da boca dele histórias que só alguém que viveu com Camila poderia contar, uma parte dele ainda queria ver no papel. Era como se aquilo fosse a confirmação final de que ele não estava imaginando coisas. Arthur se levantou, foi até a cozinha e preparou um café forte. Sentou na varanda com a caneca nas mãos, sem conseguir tomar mais do que 2 goles. O tempo parecia não passar. Toda hora olhava para o celular. Nada. Ainda eram 10 da manhã. Rafael acordou pouco depois, com o cabelo todo bagunçado e os olhos cheios de remela. Arrastou os chinelos até a cozinha e abriu um sorriso quando viu Arthur. Você já tá acordado? Já. Dormiu bem? Dormir aqui é bom. Cama macia, quarto cheiroso, ninguém grita. Arthur engoliu em seco. Sentiu o peso do que o menino falou. Ele tinha vivido em lugares onde gritos eram parte da rotina, onde dormir em paz era raridade. Hoje a gente vai fazer alguma coisa legal? Perguntou Rafael, mordendo um pedaço de pão com manteiga que Arthur preparou. Vamos sim. Mas antes, eu preciso resolver um negócio importante. Você lembra daquele exame que a gente fez? O menino assentiu com a boca cheia. Então, hoje sai o resultado. É para confirmar uma coisa que a gente já sente. Entende? Rafael fez que sim,
como se não se importasse muito. Continuou comendo, tranquilo. Arthur achava curioso como ele não demonstrava ansiedade. Talvez por não entender o peso que aquele exame tinha. Talvez porque já estivesse convencido de que aquele homem era mesmo o pai dele. O relógio marcou 11h59. Arthur largou o prato na pia e foi para o quarto. Sentou em frente ao notebook e atualizou a caixa de entrada. Um novo e-mail apareceu. Resultado de exame confidencial. Ele ficou parado alguns segundos antes de clicar. As mãos suavam. O coração batia forte. Respirou fundo e abriu o arquivo. Leu devagar, cada linha. O nome dele. O nome de Rafael. O número do exame. E lá estava a frase que ele nem precisava mais ler, mas que mesmo assim leu várias vezes. Compatibilidade de DNA confirmada, com 99,9%. Relação pai e filho. Arthur encostou as costas na cadeira, fechou os olhos e soltou o ar devagar. Era verdade. Tudo era verdade. Rafael era seu filho. Tinha o sangue dele, os traços dele, a vida dele misturada com a de Camila. Aquilo que ele já sentia no coração agora estava provado por um laboratório. Não tinha mais dúvidas. Nenhuma. Voltou para a sala, ainda atordoado, e encontrou Rafael tentando montar um quebra-cabeça. Sentou ao lado dele no chão. Saiu o resultado. E aí? Arthur pegou as mãos do menino com cuidado, olhou bem nos olhos dele e falou: "Você é meu filho, Rafael. De verdade, comprovado. Para qualquer um que duvidar." Rafael sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de alívio. Depois se jogou no colo de Arthur e ficou ali, quieto. Arthur passou os braços ao redor dele e fechou os olhos por um instante. A partir daquele momento, tudo mudava. Agora ele podia contar para o mundo, podia assumir, podia proteger, podia amar sem medo. Podia olhar nos olhos do menino e dizer com todas as letras que ele era pai. E isso vinha com responsabilidade, claro, mas também com orgulho, porque Rafael era incrível. Mesmo depois de tanto sofrimento, era doce, educado, esperto. E era dele. Mais tarde, Arthur ligou para Eduardo, o advogado, e contou sobre o exame. Confirmado. Ele é meu filho. Vou registrar, dar meu nome e fazer tudo dentro da lei. Quero garantir que nada tire ele de mim. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Arthur, tem certeza de que tá pronto para isso? Porque você sabe que vai ter consequência. Mídia, empresa, gente da família. Arthur interrompeu. Não tô pronto, mas vou fazer assim mesmo. Porque ele merece. E porque eu também mereço essa chance. Naquela noite, Arthur e Rafael pediram pizza. Sentaram na sala, viram desenho, riram juntos. Rafael se sentia em casa. E Arthur também. Era como se aquele espaço, antes tão vazio, agora tivesse encontrado sua razão de existir. Tudo o que faltava, agora estava ali, deitado no sofá, com um copo de refrigerante e um cobertor nas pernas. Um menino que não pediu para nascer, mas que merecia o melhor que a vida pudesse oferecer. E Arthur, que nunca pensou em ser pai, agora não queria mais ser outra coisa. O clima dentro do apartamento de Arthur estava leve, quase como se eles já vivessem ali como pai e filho há anos. Rafael tinha se adaptado tão rápido que parecia ter sempre feito parte daquela casa. Corria pelos cômodos, espalhava brinquedos pelo chão, ria alto vendo desenho na sala. Arthur, por outro lado, estava cada dia mais envolvido, mais presente, mais disposto a deixar de lado os compromissos da empresa para viver aquela nova fase com o filho. Mas a paz não ia durar muito. E a primeira rachadura nessa nova vida apareceu, de forma direta e gelada. Luciana. Luciana era ex-esposa de Arthur. Eles tinham se separado 2 anos antes, mas continuavam com laços fortes por causa da empresa. Ela era sócia e cuidava da área de marketing e imagem pública. Era conhecida por ser fria, calculista, daquelas que pensam 1000 vezes antes de dar um passo. Não fazia nada sem um objetivo claro.
Sempre foi contra qualquer exposição pessoal de Arthur. Vivia dizendo que ele tinha que parecer inatingível, quase uma lenda. Quando soube da história com Rafael, explodiu. Arthur estava na empresa, em uma reunião com os diretores, quando a porta da sala se abriu com força. Era Luciana. Nem bateu, nem pediu licença. Podemos conversar? Sozinhos. Arthur pediu que todos saíssem. Quando ficaram só os dois, ela cruzou os braços, encarou ele e foi direto ao ponto. Você ficou maluco? Adotou um menino qualquer da rua e agora quer enfiar ele na sua vida como se fosse seu herdeiro? Arthur respirou fundo. Não queria discutir, mas também não ia recuar. Não é qualquer menino. É meu filho, biológico. Tenho o exame de DNA. Luciana riu, mas não de alegria. Riu de raiva. Bateu com a mão na mesa e disse que isso podia arruinar a imagem da empresa, que os investidores não iam entender, que a imprensa ia fazer um escândalo. E mais, que ele estava sendo manipulado, que esse menino podia ter sido colocado ali de propósito, por alguém que queria arrancar dinheiro dele. Arthur levantou, olhou bem nos olhos dela e falou com firmeza. Eu conheci o menino, convivi com ele, sei que é meu filho, e você devia respeitar isso, mas Luciana não estava ali para aceitar. Ela estava ali para avisar. Disse que, se Arthur levasse isso adiante, ela ia convocar uma reunião com o conselho da empresa. Que ia expor tudo. Que ia dizer que ele estava emocionalmente instável, agindo por impulso. Que, se fosse preciso, ia sair da empresa, mas não sem antes arrastar o nome dele. Pro meio da lama, Arthur não respondeu. Pegou a pasta que estava na mesa e saiu da sala, deixando ela ali, furiosa. Aquilo mexeu com ele. Não porque tivesse medo das ameaças dela, mas porque sabia o quanto Luciana era capaz de cumprir o que dizia. Ela era influente, articulada, tinha gente na imprensa, no mercado. Se decidisse jogar sujo, jogaria. Naquela noite, Arthur chegou em casa mais quieto que o normal. Rafael percebeu. Parou de brincar, sentou no sofá e ficou só olhando. Você tá triste? Arthur sorriu de leve, bagunçou o cabelo do menino e disse que era só cansaço. Mas por dentro, ele estava pensando em tudo. Como proteger Rafael desse tipo de gente? Como blindar o menino de ataques que nem ele entende? Como explicar que existem pessoas que vão fazer de tudo para afastar os dois? No dia seguinte, a bomba estourou. Uma matéria de um site de fofoca foi publicada com o título: Milionário Arthur Vasconcelos aparece com um menino misterioso. Fontes dizem que ele afirma ser seu filho. A notícia tinha uma foto de Arthur e Rafael saindo de uma lanchonete, tirada de longe. A legenda dizia que ele teria assumido um filho fora do casamento, fruto de um relacionamento antigo. Arthur soube, na hora de onde aquilo tinha vindo. Luciana. Ela tinha vazado a história para testar a reação do público. Ele sabia que era só o começo. Ligou pro advogado, contou o que estava acontecendo e pediu que tomasse providências. Eduardo disse que o melhor agora era se antecipar, registrar Rafael oficialmente, assumir tudo, com documentos e depoimentos. Isso garantiria a guarda e impediria qualquer manobra judicial. Mas Arthur ainda precisava preparar Rafael. O menino não entendia de exposição, de jornal, de internet. Só queria brincar, comer pipoca e dormir abraçado com o pai. Como explicar que, por trás do carinho, havia gente querendo separar os dois? Naquela noite, depois do jantar, Arthur sentou com Rafael no sofá. Falou com calma, escolhendo cada palavra com cuidado. Rafa, talvez você veja umas notícias estranhas, por aí. Gente falando coisas que não são verdade, dizendo que você não pode ficar comigo. Mas você pode, e vai ficar. Porque agora você tem um pai, e eu vou te proteger. Rafael olhou para ele, sem entender direito, mas sentiu a firmeza no tom. Deitou a cabeça no ombro de Arthur e disse baixinho: Você não vai me devolver, né? Nunca. Nem se o mundo inteiro pedir. E naquele momento, Arthur sabia que a guerra estava só começando. Mas por Rafael, ele enfrentaria qualquer coisa.
mesmo que o inimigo estivesse dentro da própria empresa. O dia amanheceu com um clima estranho, nem frio, nem calor. Céu cinza, vento leve. Arthur acordou cedo, sem despertador. Estava inquieto, com a cabeça cheia. Desde que a notícia sobre Rafael tinha vazado, a vida dele virou uma bagunça. O telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam declarações, gente da empresa mandava mensagens preocupadas com a imagem, e até ex-colegas que ele não via há anos estavam reaparecendo querendo saber detalhes. Mas ele não se importava com nada disso. A única coisa que importava agora era proteger Rafael. Enquanto preparava o café da manhã, ouviu o menino se aproximando com os passinhos desajeitados e o cabelo todo bagunçado. Hoje tem mais foto minha. Na internet? Arthur se abaixou, olhou bem nos olhos dele e disse: talvez tenha. Mas não se preocupa com isso. Quem precisa saber quem você é de verdade, já sabe. Rafael deu de ombros, como se aquilo não importasse tanto assim. Pediu achocolatado, pegou um pão com queijo e foi para a sala. Arthur ficou ali parado, só observando. A maturidade daquele menino surpreendia. Tinha apenas 5 anos, mas parecia que tinha vivido o dobro. E mesmo assim, sorria. Às 10 da manhã, Arthur tinha uma reunião marcada com seu advogado e um funcionário do cartório. O objetivo era registrar Rafael oficialmente como seu filho. Era o próximo passo depois da confirmação do DNA, agora com tudo documentado e legalizado. Arthur queria garantir que nada, nem ninguém, pudesse contestar isso depois. Queria acabar com qualquer brecha que pudesse ser usada contra eles. Chegou ao escritório com Rafael, que foi recebido por uma das secretárias com brinquedos e suco. Enquanto isso, Arthur, Eduardo e o oficial conversavam numa sala reservada. Os documentos estavam em cima da mesa prontos. Faltava só a assinatura. Arthur respirou fundo, pegou a caneta e escreveu o próprio nome na linha indicada. Pai, Arthur Henrique Vasconcelos. A letra saiu firme. O funcionário pegou os papéis, conferiu, carimbou e disse: agora ele é oficialmente seu filho, no papel e na vida. Arthur sentiu um nó na garganta. Por mais que já soubesse disso no coração, ver escrito no documento mudava tudo. Era real. Oficial. Rafael agora tinha sobrenome, registro, segurança. Saíram do escritório sem alarde, direto para casa. Rafael não entendia muito bem o que aquele papel significava, mas percebeu no rosto de Arthur que era importante. E isso bastava para ele. Mais tarde, já em casa, Arthur recebeu outra ligação que também mudaria o rumo das coisas. Era Paulo, o detetive. Ele tinha continuado investigando os últimos anos da vida de Camila e conseguiu descobrir algo grande. Disse que precisava falar com Arthur pessoalmente. Marcaram de se encontrar naquela mesma noite, num estacionamento, vazio, onde ninguém pudesse ouvir ou gravar a conversa. Arthur chegou no horário combinado, entrou no carro de Paulo e recebeu uma pasta fina, com poucas folhas, mas conteúdo pesado. Dentro, havia cópias de mensagens antigas trocadas por e-mail entre Camila e uma pessoa chamada LV. O conteúdo era claro. Camila queria contar sobre a gravidez, mas estava com medo. Dizia que tinha sido ameaçada. Pedia conselhos. Dizia que estavam vigiando ela. E em uma das mensagens ela escrevia: ela disse que se eu aparecesse de novo, acabaria com minha vida. Que você nunca saberia da criança. Que era melhor sumir. Arthur sentiu o sangue gelar. Ele já suspeitava, mas agora tinha certeza. LV era Luciana Vieira. As iniciais batiam. O tempo também. Aquela mulher tinha escondido dele a coisa mais importante da vida dele. O próprio filho. Por puro egoísmo. Por medo de perder espaço. Por querer ter controle. Arthur agradeceu Paulo. Dirigiu até em casa com as mãos tremendo. Quando entrou, encontrou Rafael no sofá vendo desenho, rindo alto de alguma besteira. Aquela risada foi o que fez ele segurar a onda. Sentou do lado do menino, puxou ele para perto e ficou ali, abraçado, sentindo o peso de tudo o que tinha descoberto.
No dia seguinte, Arthur marcou uma reunião com o conselho da empresa. Luciana também estaria presente. Ele entrou na sala grande com pastas nas mãos e o olhar firme. Quando começou a falar, ninguém interrompeu. Ele contou sobre Rafael, sobre o exame, sobre a oficialização do registro. Disse que aquilo era real, que o menino era seu filho e que nada nem ninguém ia mudar isso. Depois tirou os documentos da pasta e colocou na mesa. Provas das ameaças, dos e-mails, das manipulações. Mostrou tudo. Luciana ficou sem reação por alguns segundos. Tentou se defender. Tentou dizer que era mentira, que os documentos podiam ter sido forjados. Mas ninguém acreditou. A voz dela já não tinha força. Arthur pediu a retirada definitiva dela da sociedade. E conseguiu. Naquela noite, em casa, Arthur contou para Rafael que agora eles estavam mais seguros. Que as coisas iriam melhorar. O menino perguntou se ainda iam viver juntos, para sempre. Arthur respondeu com um sorriso. Agora ninguém mais pode tirar isso da gente. E ali, no silêncio daquele lar que agora era de verdade, pai e filho entenderam que aquela nova vida, apesar de ter começado com dúvida, dor e surpresa, agora era firme e real. Os dias seguintes ao afastamento de Luciana foram mais calmos, mas o silêncio não durou muito. Arthur achava que, tirando ela da empresa, tudo ia se ajeitar. Só que o estrago feito por ela ainda estava longe de ser resolvido. A imprensa continuava, explorando o caso de Rafael. Sites, programas de TV e perfis em redes sociais criavam versões diferentes da história. Alguns elogiavam Arthur, dizendo que ele era um exemplo de pai. Outros insinuavam que ele só assumiu o menino para limpar a imagem de um escândalo antigo. Tudo isso chegava até ele, mesmo sem querer. Em casa, Rafael também começou a perceber a diferença. Na escola nova que Arthur tinha conseguido para ele, algumas crianças cochichavam pelos cantos. Uma professora deixou escapar um comentário, achando que Rafael não entenderia. Ele ouviu e chegou em casa quieto, com o rosto abatido. Arthur percebeu na hora. O que aconteceu hoje? Nada. Só falaram de você. Falaram que eu não era seu filho de verdade. Que você pegou um menino qualquer. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Sentou-se ao lado do filho, puxou ele pro colo e disse firme: Você é meu filho, Rafael. Isso ninguém vai tirar da gente. Eles falam porque não sabem da nossa história. Mas eu sei, e você também sabe. E isso é o que importa. Rafael assentiu com a cabeça, mas o olhar ainda estava triste. Arthur sabia que não ia ser fácil, mas doía ver o filho passando por aquilo tão pequeno, tão vulnerável. Na empresa, a situação também estava tensa. Mesmo depois da saída de Luciana, alguns diretores ainda estavam desconfiados. Ela tinha deixado rastros, pessoas que a apoiavam, gente que tinha medo de perder posição. Um dos projetos mais importantes, que estava prestes a ser lançado, foi travado por pura birra. Alguns funcionários começaram a agir de forma fria com Arthur. Ele notava as trocas de olhares, os cochichos. Não falavam abertamente, mas estavam incomodados com a forma como ele estava lidando com tudo. Uma tarde, Arthur entrou na sala de reuniões e encontrou o coordenador de marketing, Cláudio, mostrando slides com sugestões de como a imagem da empresa deveria se reposicionar diante do novo cenário público. No slide, havia uma frase destacada: separar a vida pessoal da imagem institucional. Aquilo soou como uma indireta clara. Arthur interrompeu a apresentação. Quer dizer que você acha que assumir meu filho mancha a imagem da empresa? Cláudio gaguejou, tentou se explicar. Não é isso, Arthur. Mas é que há uma repercussão. A gente precisa cuidar da marca. O seu nome está diretamente ligado a ela. Arthur se levantou, olhou para todos e falou com voz firme: a marca sou eu. E eu não vou esconder o meu filho para agradar ninguém. Quem não estiver confortável com isso pode sair. Ninguém respondeu. Mas o clima ficou pesado. Arthur sabia que teria que mexer nas estruturas internas,
se quisesse mesmo proteger o que estava construindo. Sabia que não bastava ser pai. Precisava também mostrar força, liderar com clareza e deixar claro que Rafael não era um peso. Era parte da vida dele agora. Naquela noite, já em casa, ele preparou um jantar simples. Macarrão, com salsicha, o prato favorito de Rafael. Sentaram os dois juntos, comeram rindo, vendo vídeo engraçado no celular. Era nesse tipo de momento que Arthur percebia o quanto estava mudando. Antes, ele jamais pararia tudo no meio de uma semana agitada para cozinhar. Hoje, isso era prioridade. Hoje, isso fazia sentido. Mas a tranquilidade não durou. No dia seguinte, ele recebeu uma notificação judicial. Luciana estava entrando com um processo por conduta irresponsável à frente da empresa e exposição de menor para ganho de imagem pessoal. Mesmo sem cargo oficial, ela ainda tinha ações da empresa e estava usando isso para provocar uma crise interna. Era o tipo de golpe sujo que Arthur já esperava, mas mesmo assim o atingiu. Eduardo, o advogado, chegou em casa naquele mesmo dia com a papelada nas mãos. Ela tá tentando mostrar que você tá usando o Rafael para manipular a opinião pública, como se fosse um acessório emocional. Arthur ficou em silêncio. Sentia raiva, mas também um cansaço imenso. Não queria que Rafael soubesse disso. O menino estava melhorando, se abrindo, até dormindo melhor. Não merecia ser envolvido em mais uma guerra. Vamos responder tudo com provas. Mostraremos o laudo, o registro oficial, os documentos médicos da Camila, os e-mails. Vai ficar claro que isso é perseguição. Arthur assentiu. Mas por dentro, o que doía mesmo era perceber até onde Luciana estava disposta a ir para destruí-lo. Ela não aceitava ter perdido o controle. E agora, queria usar o sistema contra ele, como se a justiça fosse uma arma pessoal. No fim daquele dia, Rafael veio mostrar um desenho. Era simples, feito com lápis de cor. Mostrava ele e Arthur de mãos dadas, na frente de uma casa grande, com um sol enorme em cima. No canto da folha, com letra torta, estava escrito: "Eu e meu pai moramos aqui." Arthur pegou o desenho, colou, na geladeira com um ímã e olhou para o filho. "Pode deixar, Rafa. Ninguém vai tirar a gente daqui. Nem da casa, nem da vida um do outro. Isso eu te prometo." A rotina dentro da casa de Arthur e Rafael tinha mudado completamente. Agora, todos os dias começavam com os dois tomando café juntos. Rafael já sabia abrir a geladeira, escolher o cereal que queria, colocar o leite, e Arthur preparava o café dele enquanto ouvia as histórias animadas do filho sobre a escola, os colegas, os desenhos que viu na TV. A vida parecia estar, finalmente, tomando um rumo mais calmo. Mas mesmo com esses momentos leves, Arthur ainda sentia que havia mais coisa escondida por trás da história com Camila. Algo ainda não tinha vindo à tona, e esse sentimento não largava ele. Uma noite, depois de colocar Rafael para dormir, Arthur foi até a estante da sala, pegou a caixa com os pertences de Camila que o abrigo havia guardado e começou a olhar, tudo de novo, com calma. Dentro dela, além das roupas e da bonequinha de pano que Rafael mantinha no quarto, havia uma agenda pequena, com capa gasta. Era o tipo de caderninho que se leva para anotar recados rápidos. Arthur nunca tinha parado para ler com atenção, mas agora decidiu que era a hora. As primeiras páginas tinham listas de compras, endereços de lugares onde Camila provavelmente trabalhou e anotações soltas sobre horários e remédios. Mas mais pro meio da agenda, ele encontrou algo diferente. Pequenos textos escritos com letra apertada. Eram quase desabafos. Coisas que Camila parecia não ter contado para ninguém. Ela falava da solidão, do medo constante, da saudade de uma vida que parecia ter sido apagada à força. E em um desses textos, Arthur travou. Eu escutei a conversa. Eu estava no andar de cima, quando ouvi ela falando com alguém no telefone. Disse que se eu voltasse, ele jamais me perdoaria. Que ela se encarregaria de me fazer sumir de vez. Naquela hora, eu percebi que tinha perdido tudo. Arthur leu aquele trecho 3 vezes. Era claro que Camila estava falando de Luciana. Ela ouviu.
ela entendeu que estava sendo ameaçada. E mesmo assim, preferiu não arriscar. Preferiu sumir, com o filho, achando que isso protegeria os dois. E Arthur nunca soube. Nunca imaginou. Ele continuou lendo com o coração apertado. Encontrou mais frases que confirmavam que Camila queria voltar, queria contar, mas foi bloqueada. Falava do dia em que tentou ligar e o número dele não funcionava mais. Falava da vez em que apareceu no antigo escritório dele e foi barrada na entrada. Tudo isso por causa de alguém que tinha medo de perder o controle da vida de Arthur. No fim da agenda, um trecho mais curto. Se um dia ele descobrir tudo, espero que me entenda e que veja no Rafael aquilo que a gente sonhou um dia, um pedaço da gente, mesmo que em silêncio. Arthur fechou a agenda e encostou a cabeça nas mãos. Era muita coisa para absorver. Ele tinha perdido anos com o próprio filho por causa de mentiras, manipulações e jogos sujos. Mas o que mais doía era saber que Camila tentou. Tentou de verdade, e ninguém deixou. Na manhã seguinte, ao levar Rafael para a escola, o menino perguntou do nada: "Pai, minha mãe te conhecia antes de mim, né?" Arthur ficou surpreso com a pergunta. Estava no carro esperando o sinal abrir e virou o rosto para olhar. O filho. "Conhecia sim, filho. A gente foi muito amigo. E depois, namorado. Ela falava de você? Alguma vez?" "Falava. Falava que você era bom, que você sabia fazer ela sorrir." Rafael sorriu de canto, como se estivesse tentando imaginar os dois juntos. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois puxou algo do bolso da mochila. "Achei isso ontem no fundo da mochila. Não sabia que estava aqui. Era uma foto pequena, meio desbotada, de Camila segurando Rafael ainda bebê, com uma dedicatória atrás. Nosso Rafael, o menino que vai unir mundos." Arthur pegou a foto com cuidado, sentindo o coração acelerar. Aquilo era mais uma peça perdida da história. Era como se Camila estivesse deixando pistas, mesmo sem saber se ele algum dia as encontraria. Sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas segurou. Não queria deixar Rafael preocupado. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto lavavam a louça juntos depois do jantar, Arthur perguntou: "Você sente falta dela?" "Sinto. Mas não lembro muito. Só que ela me abraçava forte e cantava baixinho às vezes." Arthur abaixou o olhar e continuou esfregando o prato. A dor que sentia por ter perdido Camila voltava forte sempre que falava nela. Mas agora não podia mais viver preso nisso. Precisava olhar para frente. Rafael estava ali. Era real, e agora era a parte mais importante da vida dele. Antes de dormir, Rafael tirou a foto da mãe do criado mudo e colocou do lado da cama. Pediu que Arthur ficasse com ele até pegar no sono. Arthur sentou, ficou fazendo carinho na cabeça do menino. E de repente, Rafael disse algo baixinho. "Você acha que ela sabe que a gente tá junto agora?" Arthur sorriu, com o coração apertado. "Acho que ela sabe sim. E que tá muito feliz por isso." Rafael fechou os olhos e dormiu com um sorriso no rosto. Arthur ficou ali mais um tempo, em silêncio. Os laços estavam criados, mas os segredos ainda estavam sendo revelados. E ele sentia que vinha mais por aí. Era um sábado chuvoso, desses em que o céu fica cinza o dia todo e o som da água batendo na janela parece embalar a casa inteira. Rafael estava no chão da sala, rodeado de lápis de cor, desenhando em folhas, espalhadas. Arthur tomava café na cozinha, olhando pela janela e pensando em tudo o que tinha descoberto nas últimas semanas. Desde que leu os desabafos de Camila na agenda, aquele sentimento de culpa e de impotência tinha voltado com força. Mas junto dele, vinha uma vontade ainda maior de saber tudo. Tudo mesmo. Cada detalhe que pudesse explicar por que a mulher, que ele tanto amou, teve que sumir da vida dele daquele jeito. Foi então que tocou o interfone. Era Miguel, o funcionário do abrigo onde Camila e Rafael tinham ficado nos últimos meses antes dela morrer. Ele apareceu na portaria sem avisar, com um pacote pequeno nas mãos. Arthur desceu rápido,
preocupado, e quando o viu, sentiu o coração acelerar. Desculpa vir sem avisar, mas encontrei isso ontem durante uma arrumação no depósito. Era de Camila. Tava junto com outras coisas, mas esse envelope estava separado, com nome e data. Ela pediu para guardar com cuidado. Acho que é importante. Arthur pegou o envelope com as mãos trêmulas. Estava fechado com um pedaço de fita velha e tinha o nome dele escrito à caneta. Arthur. A letra era da Camila, ele reconheceu na hora. Agradeceu Miguel. Subiu devagar, sentindo o peso do que carregava. Sentou-se no sofá, com Rafael ainda distraído do outro lado da sala, e ficou olhando para o envelope por alguns segundos. Depois abriu. A carta tinha 3 folhas, escritas à mão. O papel já estava amarelado nas pontas, e a tinta um pouco apagada em algumas partes. Mas dava para ler tudo. Arthur começou devagar, sentindo o peito apertar a cada frase. Arthur, se você está lendo isso, é porque de alguma forma nosso filho conseguiu te encontrar. Eu sempre soube que isso poderia acontecer, mesmo sem saber quando, nem como. Durante muito tempo tive vontade de te procurar, de bater na sua porta, de gritar que você tinha um filho. Mas me fizeram acreditar que você me odiaria, que você já tinha seguido com a sua vida, que você não se importaria. Arthur sentiu o rosto esquentar. A raiva de Luciana voltou na hora, mas ele continuou lendo. Eu ouvi a conversa. Não era para eu ter ouvido, mas ouvi. Ela dizia que você nunca poderia saber, que se eu voltasse, você me afastaria com ódio. Eu não queria acreditar, mas eu estava sozinha, grávida, sem dinheiro, sem apoio. E quando tentei te procurar, disseram que você tinha mudado de cidade, de telefone, de tudo. E eu não sabia o que era verdade. Então fugi. Fugi com o Rafael ainda dentro de mim, tentando proteger o que restava da gente. Ele parou por um instante. Passou a mão no rosto, tentando segurar o choro, mas foi em vão. As palavras dela doíam como se fossem ditas ali na frente dele. Ele voltou a ler, mais devagar. Nos primeiros anos foi muito difícil. Eu lavei chão, vendi trufa, fiz de tudo para ele ter o que comer. Mas nunca deixei de falar de você. Dizia que você era corajoso, inteligente, gentil, mesmo sem saber se era isso que você tinha se tornado. Mas eu precisava que ele acreditasse. Porque, se ele acreditasse, eu também conseguiria continuar acreditando. Arthur levantou, foi até o quarto e viu Rafael dormindo de lado, com os lápis ainda espalhados no chão. Fechou a porta devagar, voltou para o sofá e continuou. Quando fiquei doente, tive medo de morrer e ele ficar sozinho. Foi aí que decidi escrever isso. E também entregar para ele a foto nossa, aquela do parque. Lembra? A gente tinha ido com aquele cachorro da ONG, comido algodão doce e prometido que, se um dia tivéssemos um filho, o nome seria Rafael. Foi você quem escolheu. E por isso, mesmo sem você saber, ele sempre teve um pedacinho seu desde o primeiro dia. Arthur travou na cadeira. Ele lembrava daquela conversa. Nem sabia que Camila tinha levado isso a sério. Mas ela tinha levado. E mais, tinha carregado esse amor e esse plano até o fim. Se um dia você tiver esse papel nas mãos, eu só peço uma coisa. Ame o nosso filho. Dê a ele aquilo que a vida me impediu de dar. Não precisa contar para ele os detalhes ruins. Só diga que a mãe dele tentou. Tentou muito. E que o pai dele apareceu, como eu sempre acreditei que apareceria. A última linha estava mais trêmula, como se ela tivesse escrito já fraca. Eu nunca deixei de te amar. Mas amar às vezes também é saber sair de cena. Cuida dele. E se puder, me perdoa. Arthur ficou imóvel, com as mãos cobrindo os olhos. As palavras da Camila ecoavam na cabeça dele como uma música triste, mas cheia de verdade. Agora tudo estava claro. Não tinha mais dúvida, nem mágoa, nem espaço para raiva. Só uma dor profunda por tudo o que ela passou calada. Ele dobrou as folhas com cuidado, colocou de volta no envelope e guardou na caixa onde estavam as outras lembranças dela. Depois foi até o quarto, sentou na beirada da cama e ficou olhando.
Rafael dormir. Passou a mão no cabelo do menino e falou baixinho. Ela tentou. Ela fez tudo o que podia. E agora é a minha vez. Ali, naquele quarto simples enquanto a chuva continuava caindo lá fora, Arthur teve certeza de uma coisa. Ele não tinha apenas ganhado um filho. Tinha reencontrado a verdade. A história dele com Camila não terminou, como ele esperava, mas o maior presente dela estava ali, dormindo, esperando por um futuro melhor. E era isso que ele ia fazer de agora em diante. Arthur não conseguiu dormir naquela noite. Ficou horas no sofá da sala, de luz apagada, olhando para o teto e repetindo mentalmente cada palavra da carta de Camila. A confirmação que ele precisava veio direto dela, mesmo depois de morta. Aquela era a prova mais verdadeira de tudo. O amor, o medo, o abandono, a tentativa de proteção. E, acima de tudo, a certeza de que ela tinha sido impedida de contar sobre Rafael. Agora ele sabia. Agora, não era mais uma desconfiança. Era fato. E Luciana não podia sair dessa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Arthur acordou determinado. Levantou antes de Rafael, preparou o café com calma, deixou a mesa posta, separou os documentos mais importantes e chamou Eduardo, o advogado. Eles se encontraram no escritório e Arthur colocou tudo em cima da mesa. A carta de Camila, a agenda com os desabafos, os prints das conversas antigas que Paulo, o detetive, tinha recuperado. Ele queria que o mundo soubesse a verdade. Não para se vingar, mas para limpar a história de Camila. Ela merecia isso. Rafael merecia. E ele também. A ideia de Arthur era simples. Convocar uma coletiva de imprensa. Contar ele mesmo com clareza. Tudo o que aconteceu, sem esconder nada. Eduardo tentou convencê-lo a fazer algo mais controlado, talvez uma nota oficial, mas Arthur foi firme. Já tinham falado demais por ele. Era hora de colocar tudo na mesa. 2 dias depois, o salão de eventos do prédio da empresa estava cheio de jornalistas, câmeras, microfones, luzes apontadas para uma cadeira no centro do palco improvisado. Arthur entrou vestindo uma camisa simples, sem terno, sem postura de executivo. Sentou, respirou fundo e começou. Falou sobre Camila, o relacionamento dos dois no passado, o sumiço inesperado dela. Contou sobre o dia em que conheceu Rafael, a surpresa, a dúvida, a descoberta. Disse que fez o teste de DNA, que o resultado foi positivo e que agora era pai de verdade. Olhou para frente com firmeza e continuou. Mas o mais importante não foi o exame. Foi entender o que aconteceu com a mãe do meu filho. Por anos, eu achei que ela tinha me deixado, que tinha decidido me apagar da vida dela. Mas eu descobri que não foi assim. Ela tentou voltar. Tentou me procurar. E foi impedida. Nesse momento, a sala ficou em silêncio. Os repórteres pararam de digitar por um instante. Arthur pegou a carta da Camila e leu trechos em voz alta. Depois mostrou a agenda. Por fim, falou o nome que todos esperavam. A pessoa que afastou Camila de mim, que ameaçou, que manipulou, que fez com que meu filho crescesse longe do pai, foi a Luciana Vieira. A tensão na sala explodiu. Todos os jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo, tentando confirmar a acusação. Arthur levantou a mão, pediu silêncio e continuou. Ela usou o poder que tinha na época para me manter cego. Disse a Camila que eu nunca aceitaria a criança. Fez com que ela desaparecesse. E por isso, meu filho passou 5 anos vivendo em abrigos, na rua, sem saber o que era segurança, carinho ou proteção. Tudo por causa de uma escolha egoísta. Ele não chorou, não gritou. Só falou, com verdade, com o coração. No fim da fala, se levantou, agradeceu a presença de todos e saiu sem responder perguntas. Não estava ali para espetáculo. Estava ali para colocar a verdade no lugar onde ela sempre deveria ter estado, à vista de todo mundo. Naquele mesmo dia, o vídeo da coletiva viralizou. As redes sociais se encheram de comentários. Gente parabenizando, gente emocionada,
Gente revoltada. Muita gente que já tinha ouvido falar de Luciana agora conhecia outra versão dela, uma bem menos brilhante. E a pressão começou. Luciana tentou se defender. Fez um vídeo mal ensaiado, dizendo que não lembrava de nada daquilo, que devia haver algum mal-entendido, que sempre quis o bem de Arthur. Mas ninguém acreditou. As mensagens vazadas, os e-mails, os registros de visitas dela na época do afastamento de Camila eram fortes demais. A máscara caiu. As ações dela despencaram. O nome ficou marcado. E Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu alívio. Mas o que ele mais queria era contar tudo isso para Rafael da melhor forma. Não como escândalo, mas como um pedaço da verdade que ele precisava saber. Esperou o menino chegar da escola. Sentaram juntos na varanda de casa e Arthur explicou com calma, olhando nos olhos dele. Rafa, lembra quando você me perguntou se sua mãe sabia que a gente tá junto agora? Pois então, ela sabia. E foi ela quem fez isso acontecer. Mesmo doente, mesmo sofrendo, ela achou um jeito de me deixar pistas, de te colocar no meu caminho. E agora eu entendi tudo. Rafael escutava quieto. Depois de um tempo, perguntou. Ela sabia que você ia me achar? Arthur sorriu e respondeu. Sabia sim, porque ela conhecia meu coração. E sabia que eu nunca ia te abandonar. O menino encostou a cabeça no peito do pai e ficou em silêncio. O barulho da cidade ao fundo se misturava com o som do vento. E ali, naquele momento simples, a verdade estava onde sempre deveria estar. No abraço de um pai e de um filho que finalmente sabiam quem eram um para o outro. A coletiva de Arthur repercutiu mais do que ele esperava. No começo, ele achava que só alguns sites de notícia iriam comentar. Mas no dia seguinte, o rosto dele e o de Rafael estavam em praticamente todos os portais. A história viralizou, não pela parte do escândalo ou por ser um milionário envolvido, mas porque tinha verdade, tinha emoção. As pessoas viram um homem dizendo com todas as letras que tinha errado, que tinha sido enganado, mas que agora estava ali, cuidando do próprio filho. E isso tocou muita gente. A hashtag Rafael é filho sim virou um dos assuntos mais comentados do país em poucas horas. Vídeos da coletiva foram compartilhados por famosos, influencers, pais, mães, professores, gente comum de todo tipo. Muitos se identificaram com a história. Alguns lembravam de pessoas que cresceram sem o pai. Outros diziam que Arthur teve coragem, que assumir um filho, depois de tanto tempo com o mundo todo olhando, era coisa de gente que não foge. Nos dias seguintes, o telefone de Arthur não parava. Produtoras de TV ligavam oferecendo entrevistas exclusivas. Revistas queriam fotos dele, com Rafael. Empresas mandavam mensagens querendo vincular a marca à imagem dele. Mas ele recusou tudo. Disse pro Eduardo que não queria transformar isso em espetáculo. Queria apenas continuar com a vida dele, cuidar do filho e seguir, em paz. Rafael também sentiu o impacto. Na escola, foi recebido com festa. Crianças vinham conversar com ele, perguntar coisas, dar abraço. Algumas professoras disseram que choraram vendo o vídeo. Até a coordenadora pediu desculpa pelas vezes em que foi fria com ele. Mas Rafael só queria brincar. Continuava o mesmo menino que desenhava casas com sol e corria descalço pela sala. Arthur percebeu que por mais que tentasse evitar, eles estavam virando símbolos de algo maior. Gente nas ruas o parava para agradecer. Dizia que a história dele tinha dado força para procurar um filho perdido, para perdoar o pai, para recomeçar. E aos poucos, ele entendeu que talvez fosse isso mesmo. Que algumas histórias não servem só para quem vive, mas também para quem vê de fora. Enquanto isso, do outro lado, Luciana sumiu. Depois do vídeo ruim que postou tentando se defender, não apareceu mais publicamente. As ações dela caíram. Os contratos que ela tinha com outras empresas foram cancelados. E os amigos influentes começaram a se afastar. Ela tentou processar Arthur por difamação, mas os documentos, provas e testemunhos tornaram o processo insustentável. Em pouco tempo foi arquivado. Mesmo assim, Arthur se mantinha firme em não comemorar.
Disse para Eduardo que não queria vingança. Queria justiça. E ela veio. Discreta, mas veio. Luciana caiu sozinha. E ele não precisou fazer mais nada além de mostrar a verdade. Naquela semana, Arthur e Rafael foram juntos ao cartório finalizar o processo de certidão definitiva. Rafael agora era oficialmente Rafael Vasconcelos. Tinha nome completo, documento com o nome do pai e todos os direitos garantidos. Ao sair de lá, Arthur olhou para o menino e perguntou o que ele queria fazer para comemorar. "Quero comer pastel na feira", respondeu ele, com um sorriso largo. "Então vamos." Foram andando até uma feira de rua perto dali, compraram 2 pastéis de queijo, 2 copos de caldo de cana, sentaram num banco de praça e ficaram ali, como qualquer pai e filho, rindo, sujando a roupa com óleo e falando besteira. Arthur sentiu uma paz que fazia tempo que não sentia. Na volta para casa, Rafael olhou pela janela do carro e soltou uma pergunta inesperada. "Pai, por que as pessoas gostam tanto da nossa história?" Arthur pensou por uns segundos e respondeu: "Acho que porque ela é real, e mesmo tendo começado com dor, ela tá terminando com amor." Rafael sorriu, encostou no banco e logo pegou no sono. Arthur dirigiu em silêncio, com o coração tranquilo. Não era mais o executivo que só pensava em lucro, nem o homem que fugia do passado. Agora era pai. Pai de verdade. E o mundo inteiro sabia disso. Mas mais importante ainda, Rafael sabia. E isso era tudo o que importava. O que Arthur não esperava era que, mesmo depois de tudo o que já tinha enfrentado, ainda haveria gente disposta a ir longe demais. Ele achava que a poeira finalmente tinha baixado, que as coisas estavam voltando ao normal, ou pelo menos ao que agora era o novo normal. Mas por trás das cortinas, alguém ainda queria ver ele cair. E dessa vez, o plano mirava direto no ponto mais sensível. Rafael. Tudo começou de forma sutil. Um dia, ao buscar Rafael na escola, uma mulher com crachá se aproximou de Arthur no estacionamento. Disse que era assistente social e que precisava conversar. Usava tom calmo, voz doce, e falou que era um procedimento padrão quando uma criança muda de ambiente familiar, principalmente num caso com tanta exposição pública. Arthur, mesmo desconfiado, manteve a calma e aceitou conversar ali mesmo, ao lado do carro. Ela perguntou sobre a rotina de Rafael, o comportamento dele em casa, o acompanhamento médico e psicológico, coisas que pareciam normais. Depois, pediu para conversar com o menino separadamente. Arthur hesitou, mas ela insistiu que era rápido e que não falaria nada pesado. Rafael foi com ela até um banco próximo e ficaram ali por uns 15 minutos. Quando voltou, o menino estava com o rosto estranho, meio confuso, calado. No caminho de volta para casa, Arthur tentou puxar assunto, mas Rafael só respondeu com sim e não. Naquela noite, o menino dormiu mais cedo que o normal. Arthur sentia no ar que tinha algo errado, mas não quis pressionar. Decidiu esperar o dia seguinte. Na manhã seguinte, Rafael acordou de mau humor. Não quis ir para a escola. Disse que queria ficar em casa. Arthur sentou na beira da cama e perguntou o que tinha acontecido. Depois de um tempo, Rafael abriu. A moça falou que se eu quisesse, podia voltar para onde eu morava antes. Disse que você talvez só quisesse ficar comigo por causa das câmeras. Que eu devia pensar se estava feliz de verdade ou só com medo. Arthur travou. O sangue ferveu. Aquilo não era procedimento padrão. Aquilo era manipulação. E alguém por trás daquela mulher estava tentando plantar uma dúvida na cabeça de Rafael. Tentando virar o menino contra ele. Pegou o celular, ligou para o Eduardo e contou tudo. Em pouco tempo, descobriram que a tal assistente social não era do conselho tutelar. Não havia nenhum pedido oficial de avaliação. A mulher tinha sido contratada por uma empresa terceirizada de consultoria familiar, que, por coincidência, prestava serviços para uma das antigas empresas em que Luciana ainda tinha influência. Tudo começava a se encaixar. Arthur ficou revoltado, mas se conteve. O primeiro passo foi proteger Rafael emocionalmente.
levou ele a uma psicóloga de confiança, que já tinha sido indicada antes por um amigo. Queria que o menino tivesse com quem conversar, que não precisasse guardar confusões na cabeça sozinho. Depois disso, Arthur entrou com uma denúncia formal contra a mulher que se passou por assistente social. Juntou os dados, as imagens das câmeras da escola, o depoimento de Rafael e os contatos da empresa. Eduardo protocolou o caso junto à Vara da Infância e Juventude. Eles também pediram proteção legal para Rafael, impedindo que qualquer pessoa ou instituição se aproximasse, sem ordem judicial. Arthur teve que explicar tudo isso para o filho com calma, sem assustar. Sentaram na varanda, ele pegou a mão de Rafael e disse: "Aquela mulher tentou fazer você duvidar de mim, mas o que a gente vive é de verdade. E ninguém vai tirar isso da gente. Entendeu?" Rafael fez que sim com a cabeça, mas parecia mais aliviado do que qualquer outra coisa. Ele confiava em Arthur. Confiava porque, desde o começo, ele nunca mentiu. Sempre olhou nos olhos, explicou, acolheu. E isso, no fim, era o que mais importava. Alguns dias depois, Arthur recebeu uma ligação. Era de uma jornalista de um canal grande. Ela tinha uma fonte que afirmava que Luciana estava tentando reverter sua imagem ao dizer que Arthur estava criando um teatro com o menino e que em breve haveria um vazamento com falas de Rafael questionando a convivência. Com o pai, a jornalista não queria publicar nada sem ouvir o outro lado. Arthur respirou fundo, agradeceu e desligou. Sabia o que precisava fazer. No mesmo dia, ele gravou um vídeo curto, simples, sentado na sala de casa, com Rafael ao lado, os dois rindo, jogando videogame. "Esse aqui é o Rafael. Ele é meu filho. A vida nos separou por um tempo, mas agora estamos juntos. E ninguém vai mudar isso, porque não tem teatro aqui. Tem amor. E verdade." O vídeo foi postado sem filtros, sem cortes, sem produção. Em poucas horas, bateu milhões de visualizações. Os comentários eram em sua maioria de apoio, carinho. Gente dizendo que dava pra ver no olhar dos dois o quanto eram pai e filho de verdade. Luciana, mais uma vez, perdeu força. A tentativa de sabotagem não só falhou, como virou munição contra ela. A justiça acelerou a investigação da denúncia sobre a falsa assistente social e a empresa envolvida foi chamada a depor. Arthur percebeu que o jogo ainda não tinha terminado, mas a diferença agora era que ele estava preparado e não estava mais sozinho. Tinha ao lado dele não só Rafael, mas milhares de pessoas que acreditavam na história deles e que, como ele, não aceitavam mais esse tipo de covardia. A semana tinha começado tranquila. Rafael já parecia mais leve depois da confusão com a mulher que fingiu ser assistente social. Estava voltando a sorrir com facilidade, dormindo melhor e até se soltando mais na escola. Arthur, por sua vez, estava tentando retomar a rotina aos poucos, cuidando dos negócios, mas sempre mantendo os olhos e o coração voltados para casa. Eles já tinham criado uma conexão tão forte que bastava um olhar para o outro para entender o que o dia estava pedindo. Silêncio, conversa, riso ou apenas um abraço. Mas como tudo na vida de Arthur desde que Rafael apareceu, a calmaria durou. Pouco. Na quinta-feira à tarde, Arthur foi chamado às pressas na escola. Quando chegou, encontrou Rafael sentado com a psicopedagoga, olhando para o chão. O diretor o chamou para uma conversa reservada e entregou um bilhete. Não era comum aquele tipo de coisa acontecer ali. O papel estava dobrado em 4 partes e tinha letras grandes, cortadas com pressa. "Se você não sumir com esse menino, a próxima vez a gente não avisa. Ele não é teu herdeiro." Arthur sentiu um frio na barriga. Por fora, tentou manter a calma, mas por dentro, a cabeça dele já estava a mil. Pegou o celular, ligou imediatamente para Eduardo e pediu ajuda. Depois abraçou Rafael, que estava assustado, mas tentando disfarçar. O menino perguntou se tinha feito algo errado. Arthur negou na hora. "Não, filho. Quem tá errado é quem escreveu isso. Mas você não vai sair do meu lado nem por um segundo, tá?" Ele levou Rafael direto para casa. Cancelou todos os compromissos, trancou as portas, fechou as cortinas.
A sensação era clara. Alguém tinha ultrapassado o limite. Uma ameaça direta, envolvendo uma criança. Aquilo era muito mais sério do que boatos na internet ou insinuações maldosas. Aquilo era crime. No mesmo dia, com o apoio de Eduardo, Arthur foi à delegacia registrar a ocorrência. Entregou o bilhete, conversou com os policiais e solicitou reforço de proteção para ele e para o filho. O caso passou a ser tratado com urgência. A escola também reforçou a segurança, colocou monitoramento extra e passou a controlar rigorosamente quem entrava e saía. Mas o que mais incomodava Arthur era a origem da ameaça. Ele tinha certeza de que Luciana estava por trás, mas até então, tudo o que ela fazia era por baixo dos panos. Isso aqui era diferente. Era pessoal, violento, com raiva e, principalmente, perigoso. 2 dias depois, uma câmera de segurança do condomínio registrou um carro preto rondando a portaria por 2 vezes em horários diferentes. A placa era de outro estado. O motorista não desceu, não falou com ninguém. Só passou devagar, olhando. Isso acendeu um alerta vermelho. Arthur mandou instalar um sistema de segurança completo em casa. Alarmes, câmeras, sensores, tudo que podia. Também passou a sair com segurança particular, principalmente quando estava com Rafael. Ele não queria assustar o menino, mas também não podia arriscar. Em paralelo, Eduardo conseguiu acesso a documentos que mostravam movimentações suspeitas em empresas que já tinham vínculo com Luciana. Inclusive uma delas, a mesma envolvida, com a falsa assistente social, tinha contratado seguranças privados poucos dias antes da ameaça aparecer. Coincidência demais. Arthur e Eduardo decidiram pressionar. Pediram uma audiência com a juíza responsável pelo caso da guarda de Rafael e apresentaram todas as provas. O clima era de tensão, mas a magistrada foi direta. Abriu um novo processo de investigação sobre perseguição e ameaças, com foco em Luciana. Ela poderia ser convocada a depor a qualquer momento. Em casa, Rafael começou a ter pesadelos. Acordava de madrugada, suado, dizendo que alguém o chamava de longe, que estava perdido, que tinha voltado pro abrigo. Arthur sentava na beira da cama, segurava a mão dele e dizia que era só um sonho, que agora ele estava seguro. Mas por dentro, a dor era grande. Ver o filho com medo de novo o deixava sem chão. Ele já tinha jurado que isso não aconteceria, e agora sentia que alguém queria quebrar essa promessa. Num fim de tarde, Rafael perguntou enquanto tomava um sorvete na varanda: "Pai, por que tem gente que não quer que a gente fique junto?" Arthur olhou para ele e respondeu com calma, tentando não mostrar a raiva que sentia. Porque tem gente que tem medo da verdade. Gente que acha que pode controlar tudo, até o amor dos outros. Mas a gente não vai deixar isso vencer. Rafael assentiu com a cabeça pensativo. Depois perguntou se ele podia dormir no quarto de Arthur naquela noite. Só por precaução. Arthur disse que claro, na hora que quiser. E no fundo, ele também queria aquilo. Queria o filho ali por perto, sob seus olhos, sob sua proteção. Naquela noite, os dois dormiram juntos, e pela primeira vez em muitos dias, conseguiram dormir até o sol nascer. Arthur sabia que estava lidando com algo sério agora, mas também sabia que não estava mais sozinho. Tinha gente cuidando, tinha justiça no caminho, e mais do que tudo, tinha um motivo real para não desistir. Rafael era o centro de tudo agora, e ele lutaria até o fim para garantir que nada e ninguém tirasse a paz que eles começaram a construir. O silêncio da sala de audiência era pesado. O ar-condicionado deixava o ambiente frio, mas o clima entre Arthur e Luciana era de cortar. Ela sentada do outro lado, acompanhada de 2 advogados, com os braços cruzados e o olhar firme. Ele do lado oposto, com Eduardo ao lado, concentrado, sério, mas com o coração acelerado. Rafael não estava presente, como o juiz havia recomendado. Era uma audiência delicada, e a justiça queria proteger o menino ao máximo. Mas mesmo longe dali, era por ele que tudo aquilo estava acontecendo. Arthur tinha dado entrada no pedido de proteção judicial e investigação por perseguição, depois da ameaça recebida na escola e das evidências de que Luciana estava envolvida.
O juiz, ao ver a gravidade dos fatos, decidiu acelerar o processo. O Ministério Público também entrou no caso, e a audiência daquele dia seria decisiva. Se Arthur vencesse, Luciana não só seria afastada de vez da vida deles, como também poderia ser investigada criminalmente. A juíza, uma mulher de expressão dura e olhos atentos, iniciou os trabalhos com calma. Deu espaço para os dois lados se apresentarem. Os advogados de Luciana falaram primeiro. Tentaram pintar uma imagem dela como uma mulher injustiçada, vítima de uma campanha de difamação. Disseram que não havia provas concretas ligando ela diretamente às ameaças, que tudo podia ser coincidência. Que Arthur estava exagerando e usando da comoção popular para influenciar decisões jurídicas. Arthur ficou ouvindo tudo em silêncio, segurando a vontade de interromper. Quando chegou a vez de Eduardo, ele se levantou e foi direto ao ponto. Colocou sobre a mesa os áudios extraídos do celular da falsa assistente social. Neles, uma mulher chamada Lu dava orientações, claras sobre o que dizer ao menino, e em um trecho, a voz dizia com todas as letras: ele vai acabar soltando alguma coisa. Criança fala quando se sente confusa. É só empurrar um pouco. A gente precisa disso antes que ele vire o novo mascote do país. A juíza pediu para escutar de novo. Silêncio total na sala. A voz de Luciana preenchia o espaço, fria, segura. Não havia mais como negar. Eduardo então exibiu imagens de câmeras de segurança, mostrando o carro suspeito rondando o condomínio de Arthur, que depois foi identificado como alugado por uma empresa ligada a um ex-funcionário de Luciana. Mostrou também movimentações financeiras incomuns, saindo de contas empresariais dela para terceiros, que não tinham vínculo direto com a empresa. Luciana, que até então mantinha a postura, começou a mudar o semblante. Seus advogados cochichavam, entre si, um deles já sem saber como rebater. Arthur continuava calado, só observando. A cada nova prova, ele sentia que a verdade estava vindo à tona do jeito que tinha que ser. Sem gritos, sem vingança, só com fatos. A juíza interrompeu. A sessão por alguns minutos, saiu da sala com os documentos e retornou pouco depois. Voltou a se sentar e, sem muita enrolação, leu a decisão ali mesmo, em voz alta. Diante das evidências apresentadas, este tribunal entende que houve tentativa de manipulação emocional de uma criança, conduta grave que coloca em risco o bem-estar do menor. Também reconhece a existência de indícios fortes de perseguição e coação por parte da senhora Luciana Vieira. Por isso, fica concedida a medida protetiva imediata ao menor Rafael Vasconcelos, proibindo qualquer contato direto ou indireto da parte da acusada, e será aberta investigação criminal a partir de hoje. Luciana tentou levantar, falar, mas foi contida pelos próprios advogados. A decisão estava tomada. O tribunal reconheceu oficialmente que ela tinha ultrapassado todos os limites. E agora, não havia mais volta. Do lado de fora, Arthur saiu do fórum respirando fundo. O céu estava limpo, o sol forte, como se quisesse iluminar aquele momento. Ele ligou para casa e falou com Rafael por vídeo. O menino atendeu rindo, com sorvete na boca. Pai, já acabou? Acabou, filho. Tá tudo certo agora. A gente pode respirar. Rafael fez um sinal de positivo e voltou a comer o sorvete. Arthur desligou e ficou parado ali na calçada por alguns segundos. Tinha sido uma longa batalha. E por mais que ele ainda estivesse cansado, sabia que aquele era o começo de uma nova fase. Agora, sem ameaças, sem medo. Só ele, o filho e o caminho que construíram juntos. Passo por passo, verdade por verdade. O sol ainda nem tinha nascido direito quando Arthur acordou naquela manhã. Rafael dormia tranquilo, com o corpo encolhido e a cabeça virada para o lado. A respiração dele era calma, quase silenciosa. Arthur ficou alguns minutos só olhando, com um misto de paz e aperto no peito. Fazia tempo que ele queria fazer aquilo, mas sempre adiava. Às vezes por medo, outras por falta de coragem mesmo. Mas agora era a hora certa. Pegou o celular, levantou devagar para não acordar o filho e começou a organizar tudo.
Algumas horas depois, com Rafael acordado, já de banho tomado e com uma mochila leve nas costas, Arthur entrou no carro com ele. Rafael perguntou para onde estavam indo, e Arthur respondeu com um sorriso meio contido. Vamos fazer uma coisa importante hoje. Quero te mostrar um lugar especial. A estrada era longa. Saíram da cidade, pegaram a rodovia e foram rumo ao interior. No caminho, Rafael dormiu por uns minutos. Depois acordou curioso. Arthur colocou uma música suave no carro, nada que atrapalhasse os pensamentos. Estava nervoso. O destino daquela viagem era o cemitério da cidade onde Camila tinha vivido nos últimos anos. Ele tinha descoberto o lugar com a ajuda de Miguel, o funcionário do abrigo, e sabia que precisava levar Rafael lá, não por obrigação, mas por conexão. Era hora de colocar um ponto de encontro entre passado e presente. Chegaram perto do meio-dia. A cidade era pequena, silenciosa, com ruas de pedra e casas simples. O cemitério ficava numa colina, rodeado por árvores. O portão enferrujado rangeu quando Arthur o empurrou. Rafael andava devagar ao lado dele, apertando a mão do pai com força. Era a primeira vez que ia visitar o túmulo da mãe. Mesmo não lembrando de muitos detalhes dela, sentia que aquilo era importante. Sentia no peito, como um peso que precisava sair. Arthur caminhou com ele entre os túmulos, seguindo o mapa simples que Miguel tinha desenhado à mão. Pararam diante de uma lápide de mármore claro, simples, com o nome Camila Ribeiro de Lima. Embaixo, a frase: a mulher que amou além do tempo. Rafael olhou fixo por alguns segundos. Depois se agachou. Tocou a borda da lápide com a pontinha dos dedos e ficou em silêncio. Arthur sentou ao lado dele e tirou do bolso uma flor que pegou na estrada. Era simples, mas bonita. Colocou ali, aos pés do túmulo. Foi ela quem te deu a vida, Rafa. Foi ela quem me deixou pistas. Ela acreditou que a gente ainda ia se encontrar. E agora estamos aqui. Rafael abaixou a cabeça e disse baixinho: eu queria ter lembrança dela, de verdade. Queria lembrar da voz, do cheiro, do abraço. Arthur sentiu o coração apertar. Puxou o filho pro colo e abraçou forte. Você não lembra com a cabeça, filho, mas o coração guarda tudo. E eu vou te contar cada coisa que eu lembrar dela, cada detalhe, porque agora isso também é parte da gente. Ficaram ali por um bom tempo. Rafael falou algumas coisas pra mãe, do jeito dele. Disse que estava bem, que tinha casa, escola, comida boa e videogame. Disse que o pai era meio sério, mas engraçado às vezes. E que ele estava feliz. Na volta pro carro, os dois passaram por uma mulher sentada num banco, logo na saída do cemitério. Ela os observou com atenção, como se reconhecesse algo. Quando Arthur e Rafael passaram por ela, ela falou devagar: Você é o Arthur? Arthur parou, se virou. Sou. Por quê? Eu fui amiga da Camila. Meu nome é Neide. Ela falava muito de você. Sempre disse que você era o tipo de homem que nunca deixaria um filho sozinho. Só não sabia se um dia você ia descobrir. Arthur engoliu seco. Rafael ficou curioso, se aproximou. Ela me deu uma caixa, anos atrás. Disse que se algo acontecesse, talvez um dia alguém viria buscar. Eu ainda tenho. Tá na minha casa. Querem ir lá? Eles aceitaram. A casa de Neide ficava a poucas quadras dali, simples, com cheiro de café recém-passado. Ela foi até o fundo, abriu um armário antigo e voltou com uma caixa de madeira clara, pequena, mas pesada. Entregou a Arthur. Camila pediu para guardar com carinho. Disse que ali tinha tudo o que o filho precisava saber dela. Arthur abriu com calma. Dentro havia cartas, fotos, um par de brincos e um caderno de capa vermelha. No topo, um envelope, com o nome Rafael, escrito com caneta azul. Pode levar. Era para vocês. No caminho de volta, no carro, Rafael segurava a caixa no colo, com cuidado. Não queria abrir ali. Disse que preferia fazer isso em casa, com calma. Arthur respeitou. Chegaram no apartamento no começo da noite.
Os dois tiraram os sapatos, sentaram na sala e abriram a caixa devagar. A primeira carta começava assim: Meu filho, se você está lendo isso, é porque chegou ao lado do seu pai. Se ele está aí com você, então tudo valeu a pena. Arthur não aguentou. Chorou. Rafael chorou também. Mas não era tristeza. Era reencontro. Era como se Camila estivesse ali, sentada com eles, completando o círculo que um dia foi quebrado. A reconexão com o passado veio como um abraço invisível, mas forte. E ali, no silêncio daquela sala iluminada por uma luz amarelada e suave, pai e filho entenderam de vez que o amor não acaba. Ele só espera o momento certo para florescer de novo. Naquela noite, depois de tudo que viveram no cemitério, na casa da Neide e dentro da própria memória, Arthur e Rafael estavam em casa, no sofá da sala. A caixa da Camila estava ali, aberta, entre eles, espalhando um pedaço da história que os dois ainda estavam aprendendo a entender. O silêncio era confortável. Não era aquele silêncio tenso que vem quando ninguém sabe o que dizer, mas sim o tipo de silêncio que acolhe, que permite que tudo o que foi sentido continue ecoando. Rafael segurava o envelope com o nome dele escrito. Já tinha lido a primeira carta, mas ainda havia mais coisas ali dentro. Arthur não forçava, deixava o filho seguir no próprio tempo. Até que Rafael olhou para ele com o envelope nas mãos e perguntou: Posso ler em voz alta? Arthur assentiu, com um sorriso calmo, mesmo com o coração apertado. O menino abriu o envelope com cuidado e puxou mais uma folha. Era escrita à mão, como todas as outras, mas essa estava diferente. Começava direto, sem saudação. Rafael, essa parte é um segredo que eu guardei até o fim, e que só você podia saber. Rafael parou de ler, olhou para o pai, depois voltou para a folha e continuou. Quando eu e seu pai ainda namorávamos, antes de tudo dar errado, a gente fazia uma coisa engraçada. Um dia por semana, a gente se sentava no sofá e escrevia cartinhas um pro outro, como se fosse do futuro. A gente escrevia como se já tivesse casado, com filhos, contando como estava a vida. Era uma bobeira nossa, mas era divertido. E num desses bilhetes, ele escreveu assim: Se um dia a gente tiver um filho, quero que ele se chame Rafael. Porque Rafael me parece nome de gente que protege. E eu quero proteger vocês. Arthur arregalou os olhos. Lembrou com clareza daquele dia. Estavam rindo no sofá, dividindo uma pizza, e ele escreveu aquilo num papel de guardanapo. Nem lembrava onde foi parar. Rafael parou de ler de novo, tocado pela coincidência. Foi você que escolheu meu nome? Arthur passou a mão no rosto e respondeu com um fio de voz. Foi. Mas eu achava que ela tinha esquecido. Nunca pensei que fosse guardar isso por tanto tempo. O menino voltou à carta. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que esse nome tinha que ser o dele. Porque mesmo você crescendo longe do seu pai, eu queria que você tivesse um pedaço dele. Mesmo que ele nunca soubesse. Arthur abaixou a cabeça. Aquilo bateu mais forte do que qualquer coisa. Era como se Camila tivesse deixado uma linha, invisível ligando os dois desde o começo, mesmo separados pelo tempo, pela dor e pelas escolhas erradas, mas ainda havia mais. E agora vem a parte mais difícil de escrever. No fundo do armário do abrigo, eu escondi uma última lembrança. É uma foto, mas não é só uma foto, é um momento. Um segredo que eu guardei de todo mundo, até de mim mesma às vezes. Arthur e Rafael se olharam. Foram juntos até a caixa, procuraram entre os papéis e acharam um envelope menor, escondido entre o fundo falso da tampa. Dentro dele, havia uma única foto, dobrada. Quando abriram, viram Camila, ainda grávida, com a mão na barriga. Ao lado dela, havia uma mulher. E não era qualquer mulher. Era Luciana. Arthur ficou sem reação. Na parte de trás da foto, a mensagem escrita por Camila era curta, mas clara. Foi nesse dia que ela me viu com a barriga e nunca mais atendeu minhas ligações. Eu tentei,
Mas foi nesse dia que tudo mudou. Arthur sentiu o mundo girar. Ele nunca soube que Luciana tinha visto Camila grávida. Sempre achou que ela apenas desconfiava, que manipulou por trás, mas agora sabia. Ela viu. Viu com os próprios olhos e escolheu apagar tudo. Ela sabia. Desde o começo, Rafael ainda olhava fixamente para a foto, tentando juntar tudo na cabeça. Arthur pegou a mão dele. Você foi escondido de mim, Rafa. Não por acaso, não por destino. Por alguém que sabia o que estava fazendo. Mas agora tudo veio à tona. E você tá aqui, comigo. Onde sempre deveria estar. Rafael não respondeu. Só abraçou o pai. Firme, longo, como se aquele abraço fosse a última peça do quebra-cabeça. Como se depois de tudo, eles finalmente pudessem respirar fundo, sem medo de perder o que tinham encontrado. Naquela noite, os dois guardaram tudo de volta na caixa. Fecharam com cuidado. E decidiram que iriam colocar a foto da Camila grávida num porta-retrato, bem no meio da estante. Porque ela fazia parte dali, não como ausência, mas como raiz. Rafael dormiu cedo. Arthur ficou acordado mais um pouco, sentado na poltrona da sala, olhando a caixa fechada sobre a mesa. Pensava em como tudo tinha começado com uma foto nas mãos de um menino na calçada, e como, no fim, uma outra foto tinha completado a história. Não era só sobre paternidade, era sobre reencontro, sobre reconstrução, sobre promessas feitas no passado que, mesmo esquecidas, encontraram um jeito de se cumprir. E ali, sozinho no silêncio da sala, Arthur entendeu que Camila nunca deixou nada ao acaso. Ela sabia que o amor verdadeiro encontra um jeito, mesmo quando o tempo, a distância e a mentira tentam apagar. Ela sabia que um dia ele veria tudo com clareza, e que no meio do caos encontraria aquilo que, no fundo, ele sempre procurou, uma razão para recomeçar. E o nome dessa razão era Rafael.